agora um pouquinho do nosso centro de gravidade. Então, gente, esse centro de gravidade, ou centro de massa, é um conceito extremamente importante dentro dessa nossa parte de resistência dos materiais. Por quê? Porque o centro de gravidade, o centro de massa, é o ponto no qual uma carga ou o corpo poderia se equilibrar. Como é que vocês podem entender isso de uma forma mais clara? Imaginem esse meu estilete, certo? Então, esse estilete ele tem toda uma carga que ela é distribuída por toda a existência dele, né? Mas existe um ponto em que eu posso apoiar esse estilete de tal forma que ele fique em equilíbrio. Observe. Se eu colocar aqui, ó, tá vendo que ele está tentando puxar mais para um lado do que para o outro, ó, porque a carga dele está mais para cá. Então, eu posso ir movendo ele de tal forma até encontrar esse centro de gravidade, esse ponto de equilíbrio. Observe que aqui é como se fosse um equilíbrio de rotação. Essa parte desse peso está tentando ir para cá, enquanto essa parte aqui, ela está tentando ir para esse lado. Então, o peso se equilibra, então eu posso concentrar toda a carga desse objeto nesse ponto. E isso existe para todos os objetos. Se eu pegasse aqui, por exemplo, a minha calculadora, certo? A minha calculadora, já olhando, eu posso imaginar que o centro de equilíbrio dela esteja mais para esse lado do que para esse, né? Por quê? Porque eu tenho muito mais massa, muito mais matéria desse lado do que esse. Então, existe uma tendência disso aqui ser um pouquinho mais pesado. Então, eu já sei, intuitivamente, que aqui o equilíbrio não vai se dar no meio. Ele vai se dar aqui mais para perto do canto que eu tenho mais carregamento. Observe que enquanto eu estou movendo, ele está tentando sempre ir para um lado e para o outro, tá vendo? Então, existe sim esse ponto exato, onde eu poderia apoiar a minha calculadora de forma que ela estivesse em equilíbrio. E esse é o centro de gravidade, certo? Então, ele funciona tanto para essa direção quanto para essa. Existiria um ponto nessa minha calculadora todinha que eu poderia concentrar ela, que não seria nem necessariamente aqui nesse dedo, mas um ponto, certo? Apesar de ser um pouquinho difícil de encontrar esse ponto, mas ele existe. Então, toda a minha calculadora, agora ela está apoiada no seu centro de gravidade. Vocês estão começando a entender esse conceito? E a diferença entre centro de massa e centro de gravidade é muito semelhante. Só que centro de massa a gente está trabalhando ali com a massa, né, Deus escalar, e centro de gravidade a gente está trabalhando ali com o peso, certo? Então, se a gente está trabalhando com massa, é centro de massa, centro de gravidade vai ser relacionado ao seu peso, né? Massa vezes gravidade, mas de toda forma é sempre essa aí, beirando essa mesma lógica. Então, antes de trabalhar com esse elemento completo, a gente vai pensar primeiro só em pequenas partículas, né? Vamos pensar o centro de gravidade de pequenas partículas, entendendo que o centro de gravidade é aquele ponto onde eu poderia dizer que existe um equilíbrio, né? Ou seja, quando eu tenho uma massa maior, essa massa maior vai puxar mais para carregamento para esse meu ponto do que a outra massa, né? Então, a forma que a gente faz para calcular esse ponto que é um ponto geométrico, a gente usa nada mais do que uma média ponderada, certo? Esse aqui é um exemplo para a gente entender melhor como é que funciona só essa partezinha dessa média ponderada desse centro de massa, tá? Centro de massa aqui, porque a gente está trabalhando nesse caso com massa. Imagine que vocês têm esses três elementos, P1, P2 e P3, e cada um tem sua massa, certo? Então, o centro de massa dele é um ponto o qual eu tenho toda a massa concentrada, certo? Em termos ali de x e y. Então, como é que eu poderia descrever isso numericamente? Eu poderia dizer, por exemplo, que o meu x do centro de massa, o que é o meu x do centro de massa? Essa é a minha distância daqui para cá, tá? É a minha coordenada x do meu centro de massa. Meu x do centro de massa vezes a minha massa total é igual a x1 vezes m1 mais x2 vezes m2 mais x3 vezes m3. O que é que significa isso? Que essa massa do ponto 1 vezes o x1, que é a coordenada 1 dela, tá? Mais o x2, mesma coisa. A massa 2 vezes o x2 mais a massa 3 ou massa n, seja lá quantas massas você tiver, vezes o x da massa vezes a massa, tá? Então, daí, eu teria aqui, ó,
meu x do centro de massa, imaginando só 3 massas, seria x1 vezes m1, mais x2 vezes m2, mais x3 vezes m3, dividido por m, onde m é a minha massa total, tá? Então, meu x do centro de massa vai ser x1m1, x2 m2, mais x3 m3, mais quantos x você tiver em massa você tiver, dividido pela soma dessa massa total. Então, é sempre só isso, nada mais é que uma média ponderada, né? O que a gente está dizendo? Vamos pensar aqui, vamos tentar fazer aqui uma alusão, tá? É como se a gente tivesse aqui, ó, todos os pontos dessa minha calculadora fossem pontinhos e cada um tivesse aqui, ó, x1, m1, x2, m2, x3, m3, x4, m4, tá? Cada um tivesse seu x e sua massa, imaginando essa calculadora como vários pontinhos. Então, tanto faz eu dizer que cada pontinho tem sua massa, quanto eu dizer que toda a minha massa se concentra aqui. Quem é essa massa? É a soma dessas massas. E onde é que está o x? É o x do centro de gravidade, que a gente encontrou a partir dessa média ponderada, tá? Não sei se eu compliquei mais ou ajudei, mas em resumo é só você fazer essa médiazinha ponderada, tanto para o x quanto para o y, e você vai encontrar os centros de massa ou centros de gravidade do seu elemento, tá? A gente vai fazer uns exercícios, vocês vão ver isso com mais calma. Então, essa primeira questão aqui está pedindo o centro de massa dessas 3 partículas, né? Lembrando que o que é o centro de massa é aquele ponto que eu posso dizer que todas essas massas elas se concentrariam, né? Como se fosse o resumo, digamos assim, é o balanço entre as massas. Daí, eu gostaria que sempre que vocês se deparassem com um problema como esse, a primeira coisa que vocês fizessem é usar do seu bom senso para pensar onde é que poderia estar. Porque você pode fazer uma comparação de onde é que você acha que iria estar com os seus cálculos para ver se faz sentido ou não, certo? Primeiro, vamos pensar aqui ó, em eixo x, né? O centro de massa ele está em algum lugar e ele vai ter o seu valor de x do centro de massa e y do centro de massa, tá? Então, em relação a x, ó, a gente tem essas 3 massas, essa no 0, essa no 1 e nessa no 2. Essa daqui, ela está bem no meio dessas duas, então ela não está interferindo tanto, porque ela não está indo mais para um lado do que para o outro, tá? Ela está no meio. Mas essa massa de 4, ela puxa mais esse centro de massa do que essa de 3, né? Ela é maior do que essa. Então, a gente pode esperar que esse centro de massa ele esteja aqui passando um pouquinho desse nosso 1, ok? Já em relação a y, a gente tem aqui uma massa de 3, uma de 4 e uma de 8, né? Então, a gente pode esperar aqui que essa massa esteja aqui um pouquinho acima, talvez, dessa massa de 1, né? Já que 8 ele é maior do que esse 3. Então, por essa mesma lógica, a gente pode esperar que a nossa centro de massa esteja mais ou menos por aqui. Ok? É só mesmo uma ideia inicial, só para a gente começar já pelo menos mais guiados. Daí a gente já pode aplicar diretamente a nossa fórmula do centro de gravidade, né? O centro de massa, que no caso nada mais é que uma média ponderada, que o x1, que é o x desse objeto, vezes o m1, mais o x2, que é a coordenada no eixo x desse objeto, vezes a massa dele, mais a coordenada em x do terceiro objeto, vezes a massa dele, né? Isso tudo aqui dividido por m1 mais m2 mais m3. Fazendo aqui essa conta, então, substituindo pelos valores, ó, x1 aqui vai ser quem? x1 vai ser 0, né? Porque ele está aqui no eixo 0. Então, vai ser 0 vezes m1, que é a massa desse, tá? Lembrando que porque tem 0 não significa que não existe, só significa que existe, mas que a localização dele está no ponto 0. Mais x2, que é igual a 1 metro vezes a massa dele, de 8 kg, mais o x3, que é o x desse daqui, que está a 2 metros, vezes a massa dele de 4 kg. Isso tudo dividido pela soma da massa dos 3. 3 mais 8 mais 4, né? O nosso x do centro de massa, então, ele fica igual ao valor de 8 vezes 1, 8, 8 mais 8, 16 dividido por 12 mais 3, 15,
Então, o x do centro de massa, 1,07 metros, tá? Deu 1,0666, a gente arredondou aqui para 1,07 metros. Ou seja, ele está um pouquinho realmente aqui depois desse meu 1, né? Tá? Que é um valor de 1,07, tá? O y que a gente não achou, mas o x do centro de massa a gente já encontrou, está nessa posição. Agora, fazendo o y de centro de massa, pela mesma lógica, eu vou ter aqui y1 m1 mais y2 vezes m2 mais y3 vezes m3, tá? Isso tudo dividido pela soma das três massas, né? O y de massa ele vai ficar igual ao y1, que é um y1 é aqui 0, né? 0 vezes 3, mais 2 vezes 8, né? Que é o y desse daqui, vezes 8, mais 1, que é o y desse, vezes 4, que é a massa, dividido por 3, mais 8, mais 4. O y do centro de massa, portanto, fica igual a 2 vezes 8, 16, com 4, 20, sobre 15, estando, então, 1,33 metros. Então, ele está aqui, ó, ele vai estar o centro de massa do meu objeto, tá? Aqui uma dica para vocês não errarem, para ficar um pouquinho mais fácil de vocês se organizarem, vocês podem fazer uma tabelinha. Prestem atenção nessa tabelinha que eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui vai ser do objeto 1, 2 e 3, tá? E aqui eu vou ter a minha massa, o meu x e o meu y. Então, ó, qual é a massa do 1? É 3. Qual é a massa do 2? É 8. Qual é a massa do 3? É 4. Qual é o x de 1? 0. Qual é o x do meu 2? É 1. Tá? E o x de 3 é 2. Y de 1 é 0. Y de 2 é 2. Y de 3 é 1. Então, pronto, aqui fica um pouquinho até mais fácil de vocês olharem, ó. Aí, quando vocês forem fazer a equação, vocês fazem 3 vezes 0, mais 8 vezes 1, mais 4 vezes 2, dividido por 3 mais 8 mais 4. YCM vai ser igual a 3 vezes 0, mais 8 vezes 2, mais 4 vezes 1, dividido por 3 mais 8 mais 4. Tá ok? Então, é só para vocês se organizarem, tá? Também pode fazer aqui o inverso, mas enfim, é só para vocês não confundirem, porque às vezes quando tem muitas massas, muitos objetos, então vocês podem confundir, então fazendo uma tabelinha como essa, ou semelhante, já ajuda a gente a enxergar melhor. Daí ele pergunta também o que acontece se a massa dessa partícula acima, que é de 8 kg, aumentasse. Então, vocês podem fazer isso aí tentando, ó, ao invés dessa massa de 8, vocês usem aí a massa, por exemplo, de 20 kg, né? O que aconteceria se eu substituísse essa massa aqui de 8 por 20 kg no meu centro de massa, tá? Então, deixa aqui esse exercício para vocês. Ah, gente, esse nosso segundo, ele é idêntico, tá? Eu nem vou copiar de novo o desenho, porque é muito parecido. Então, a gente já pode fazer aqui a tabelinha, ó, só para a gente se guiar, tá? Então, vou ter aqui 1, 2 e 3 das três massas, tá? Eu vou ter aqui a massa de 1, eu vou ter aqui o x, eu vou ter aqui o y, tá? Então, ó, desse meu M1 aqui, o M1 é igual a 2, M2 é igual a 3 e M3 é igual a 5. O x de 1 é igual a 0, tá? O x de 2 é quem? A coordenada dessa massa 2 em x ela é igual a 1. E o x de 3, que é a coordenada em x dessa minha massa 3, é igual a 4, né? E agora, vendo, né, em y, né? Eu tenho que o y da massa 1 é 0, o y da minha massa 2 é igual a 2, e o y da minha massa 1 é igual a, da minha massa 3 é igual a 1. Então, pronto, aqui eu já posso diretamente aplicar o x de massa só pegando esses valores, substituindo pela fórmula, né? Ó,
M1 vezes x1, 2 vezes 0, mais M2 vezes x2, 3 vezes 1, mais M3 vezes x3, 5 vezes 4, dividido pela soma das três massas, 2 mais 3 mais 5. Então, fica 2 vezes 0, 0, 3 mais 20, 23, 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10. Então, x do centro de massa dessa, ela é igual a 2,3 metros, ok? E o y do centro de massa, eu nem preciso mais olhar ali para a minha gravura, é só eu aplicar. Ó. M1 vezes y1, 2 vezes 0. M2 vezes y2, mais 3 vezes 2. M3 vezes y3, mais 5 vezes 1. E dividido por 2 mais 3 mais 5. Então, eu tenho aqui 6 mais 5, 11, dividido por 10. O y do meu centro de massa ele vai ser igual a 1,1 metro, tá? Terminei aqui, posso conferir se o meu resultado ele tá coerente, né? Vamos ver aqui o que a gente esperava. A gente tem aqui, ó, essa massa 1 de 2 e essa massa 2 de 3 kg. E a massa 3 sozinha de 5 kg. Ou seja, só a massa 3 sozinha, ela já é a soma, né? Então, a gente já pode esperar que ele esteja aqui um pouquinho mais para cá deles dois, né? Porque esse M1 tá aqui e esse M2 já tá um pouquinho descolado. Então, provavelmente não vai ser 2, vai ser 2 ponto alguma coisa, que foi o resultado que a gente encontrou, né? A gente encontrou o X de centro de massa de 2,3, tá? E para o Y, a gente também tem, ó, que essa massa 3 ela tá bem no meio, né? Mas esse M2 de 3 kg e esse M1 só de 2, ou seja, ela tá mais pro 2 do que pro 1. Então, ela deu aqui exatamente esse valor de 1,1. Então, o valor do nosso centro de massa, ele tá bem aqui, né? É um centro de massa que eu poderia concentrar as massas dos três, ou seja, tem uma massa de 10 kg a essa localização de 2,3 em x e 1,2 em y. Agora pensando em figuras planas homogêneas, certo? Figura plana significa que ela está plana, como se ela está aqui, ela não tem ondulações na sua área, né? Como se fosse a nossa folha de papel. A nossa folha de papel é uma figura aqui que ela está plana, ok? E a ideia de homogênea significa que toda ela possui a mesma massa, certo? Porque, por exemplo, se eu tivesse esse papel, mas parte dele fosse de um material e parte dele fosse de outro, então eles teriam pesos diferentes. Mas aqui no caso, toda a minha figura, tanto ela é plana, quanto ela é homogênea, ela é toda feita de um mesmo material. Diferente, por exemplo, da minha calculadora, que ela nem é homogênea, porque ela tem diferenças aqui, a gente tem aqui o núcleo dela, a gente tem aqui os botões, o material, tudo. Então, ela não é homogênea, ela muda bastante no decorrer do corpo dela. E ela não é plana, né? Porque você vê aqui que ela tem ondulações. Então, para nossas figuras ditas como planas, a gente consegue encontrar o nosso centro de massa porque ele se encontra igual o seu eixo de simetria, certo? O que seria o nosso eixo de simetria? É uma linha que divide um corpo em duas partes iguais ou simétricas, tá? Então, independente de como for nossa figura, a gente consegue achar esse eixo de simetria com essa divisão. Então, se a gente tivesse, por exemplo, um retângulo, a gente cortaria ele no seu eixo que deixa ele simétrico. Ó. Se a gente visse aqui em H, a gente poderia cortar ele aqui na altura, né, de H sobre 2. E no nosso B, a gente cortaria ele aqui um comprimento de B sobre 2. E daí a gente encontraria o nosso eixo de simetria, ou nosso centro de massa. Que é até intuitivo, né? A gente pensar que num retângulo, o seu centro de massa, o centro de gravidade, vai estar bem ali no meio dele, né? Aqui em B sobre 2, H sobre 2. Se eu tivesse uma base de 2, ele estaria a 1. Se eu tivesse uma altura de 4, ele estaria ali a uma altura de 2. Da mesma forma que se nós tivéssemos um círculo, a gente poderia imaginar que realmente o centro de gravidade dele seria dividido
ele no meio, né? Sendo o diâmetro do círculo o tamanho de um ponto ao outro, o círculo se encontraria justamente no meio, que é onde está o seu raio. Seria então o seu centro de massa. Então, quando a gente pensa no triângulo, o triângulo a gente já vai ver que ele não vai ser ali exatamente no meio, né? Como se fosse nosso B sobre 2H sobre 2, que é o nosso retângulo. No triângulo a gente tem que boa parte da massa se encontra aqui, então aqui não tem tanta massa, né? Então a gente já começa a pensar quase que intuitivamente que no triângulo ele vai estar aqui mais próximo dessa ponta, né? Dessa base dele, onde ele tem mais massa. Então, para encontrar o centro de massa e o centro de gravidade do triângulo, a gente traça as medianas, né? O que é a mediana? É uma linha que ela vai de uma ponta até a metade do outro lado, né? Então, aqui eu tenho aqui a hipotenusa, metade dela vai estar para cá, metade para esse lado. Eu tracei a linha. Eu tenho aqui essa outra ponta e eu vou dela até a metade aqui da base, né? B sobre 2. E dessa ponta também eu venho aqui dela até a metade da minha altura, né? H sobre 2. Então, o encontro dessas três linhas é que é o centro de massa, centro de gravidade do meu triângulo, certo? O tamanho que ele tem, aí é um valor que vocês têm que decorar, realmente, é que ele vai ser sempre H sobre 3, tá? Você consegue ver que ele não vai ser H sobre 2, porque H sobre 2 seria aqui mais para cima. Ele é H sobre 3, tá? Que é a altura do triângulo sobre 3 e a base sobre 3. Isso para um triângulo retângulo, tá, gente? Que a gente está falando. A altura sobre 3, contando sempre dessa ponta do seu ângulo de 90 graus, tá? E já quando nós trabalhamos com figuras planas compostas, quando eu digo composta é porque a maioria das figuras você pode subdividir ela em triângulos retângulos e em retângulos ou quadrados. Então, quando você tiver uma figura que você possa dividir ela em figuras, a lógica vai ser o seguinte. Primeiro, você vai encontrar o centro de massa de cada um desses elementos, né? A gente tem essa figura, certo? E a gente tem um centro de massa, que se a gente dividisse ela com um triângulo, certo? A gente teria aqui esse centro de massa dessa primeira figura, tá? Lembrando que o centro de massa, gente, é uma coordenada que ele vai do teu 0, 0, tá? Que é esse pontozinho aqui do teu centro de gravidade, do teu 0, 0, até o ponto que você quer, tá? Então, você teria aqui o teu centro de massa correspondente ao teu retângulo, e tu também teria aqui o teu centro de massa correspondente ao teu triângulo, né? Seja ele em relação a x, né? Teu x2 aqui no triângulo, e também em relação ao teu y, né? Sendo aqui o y2 referente ao teu triângulo. A partir de que você encontrou os centros de massa de cada uma dessas subfiguras que você dividiu, com esse centro de massas, né? Você vai fazer que o centro de massa é como se fosse esse pontinho, tá? Igual a gente viu no começo da aula. A gente vai transformar essas figuras planas na ideia de centro de massa de vários pontos, né? Então, ó, esse ponto aqui seria um pontinho aqui, cuja massa seria equivalente à massa ou à área desse retângulo, né? Se caso você estivesse trabalhando ali com a figura homogênea, você pode trabalhar com área e também com massa, que vai dar a mesma coisa, tá? É a mesma lógica. E essa outra massa aqui seria correspondente, por exemplo, a essa massa do triângulo, tá? E a massa ou a área seria correspondente à massa ou à área desse triângulo. Vocês vão ver mais direitinho agora nos exemplos que a gente vai fazer. Então, gente, nessa daqui a gente tem esse retângulo de 20 por 8, né? E a gente pergunta, por exemplo, onde se encontra o centro de gravidade desse retângulo. Ora, a gente sabe que numa figura plana, esse centro de gravidade vai se encontrar aqui no eixo de simetria dele, né? No caso aqui ele tem 8 centímetros nessa direção, ele vai se encontrar aqui, ó, a uma distância de 4 de cada lado, né? E ele tem uma distância de 20 daqui para cá, então ele vai se encontrar aqui uma distância de 10, né? Para cada lado. Então, o centro de gravidade seria bem aqui, a uma distância 10 centímetros para cada lado em x e aqui nesse y 4 centímetros, ok?
ponto que eu gostaria de pegar com vocês, além desse, é que o nosso centro de gravidade ele é uma referência, ok? Ele é uma referência com os eixos coordenados. Então, quando a gente está falando dele, a gente não está falando só dele em relação a ele. A gente também está falando dele em relação a esses eixos coordenados. Por exemplo, se o meu retângulo estivesse aqui neste meu 0, 0, ele estaria assim, a uma distância x de 10 e y de 4 centímetros. Ok? Essa aqui é uma resposta. Mas se, por exemplo, se o meu retângulo ele se encontrasse a uma distância aqui de 10 centímetros do meu 0, 0, tá? Observe que a gente está falando aqui, ó, de posição geométrica. Então, ó, ele daqui para cá, ele é 10, né? Mas onde é que está o centro de gravidade dele? O centro de gravidade dele está aqui, ó, 10, tá? Mais 10, que é o ponto aqui, ó, do centro de gravidade dele. O ponto dele, se ele estivesse aqui, centro de gravidade, seria a uma coordenada de 20,4, né? O x igual a 20 e o y igual a 4. Agora, se, por exemplo, o meu retângulo ele tivesse a essa distância aqui, ó, x de 10 e y, vamos supor aqui, um y de 7 centímetros. Então o centro de gravidade dele não está mais aqui, ó. Observe que ele, em relação a ele, o centro de gravidade dele vai ser sempre, a posição do centro de massa dele vai ser sempre nessa metade, né? A 10 centímetros nessa posição e a 4 dessa. Mas no momento que eu desloco ele nesse meu eixo coordenado, ele já vai ter outra posição, o centro de gravidade. Nesse outro exemplo aqui que eu estou falando agora, o centro de gravidade dele, em termos de x, vai continuar 20, né? Porque ele tem 10 daqui para cá, mais 10 daqui para cá, ou seja, o total de 20. E em y? Bem, em y, ele só começa bem aqui, ó. Daqui para cá é 7. Então, daqui para cá ele ainda tem mais 4, ó. 7 mais 4, 11. Então, nesse meu outro exemplo, o centro de gravidade dele vai ser esse, tá? O x de 20, porque vai ser 10 mais 10, ok? E o y de 7 mais 4, né? 7, que é a posição que ele se encontra bem aqui, mais 4, que é a posição até de chegar esse centro de gravidade dele em relação a y, tá? Essa direção. Então, o centro de gravidade dele, na verdade, estaria a 11. E, por um último exemplo, só para ver se vocês compreenderam bem. Se esse meu retângulo, ao invés de ele estar aqui, ele tivesse dessa forma, qual seria o centro de gravidade do meu retângulo se ele tivesse nessa posição? Nessa posição aqui, gente, ó, ele estaria daqui para cá, né, 8, né? Então, daqui para cá, né, 4, que é o centro de gravidade dele nessa direção, que é a metade de 8. Então, o centro de gravidade em x seria 4, porque é daqui, ó, até aqui, 4. E o y seria daqui até aqui, ó, a metade dessa altura. No caso era 20 e ficou 10. Então, nessa outra suposição, o centro de gravidade dele seria 4 e 10, tá? Por que eu dei esses diferentes exemplos? Para a gente entender que a gente tem um centro de gravidade da figura plana, que no caso dessa minha figura vai ser aqui no meio da altura, né? 4, 4, 4 para cada lado, no meio da altura. E em relação a x, vai ser a distância da metade, né? Que no caso seria essa, tá? E se a gente mudar ela de direção, daqui para cá, é a mesma lógica, só muda quem é a altura e quem é a base, mas a lógica é a mesma. E tudo isso vai também ter relação aonde é que a minha figura está relacionando aos meus eixos coordenados, ok? Então, gente, nesse aqui a gente tem essa chapa, né, que é como se fosse uma chapa que ela é recortada, tá, nesse formato. E daí a gente não sabe, por exemplo, qual é o centro de gravidade que seria dessa estrutura, por ela ser mais complexa. Mas nós poderíamos facilmente dividir ela em duas estruturas que a gente conhece, né, que no caso seria dois retângulos. Tanto a gente poderia dividir dessa forma, tendo esse retângulo e esse, como dessa forma aqui, tendo esse retângulo e esse. Essa segunda forma
é que eu escolhi fazer, certo? Mas das duas daria certo. Então, eu transformei essa grande figura, que ela é recortada, em dois retângulos que eu conheço, né? Eu sei que nos retângulos, eu vou chamar esse aqui de retângulo 1 e esse de retângulo 2, o centro de gravidade vai estar no meio deles, né? Então, pronto. Aí daqui, eu quero que vocês comecem a ver aqui como é que eu posso dizer o tamanho dessas coisas em termos de coordenadas, certo? Então, por exemplo, ele diz que o tamanho daqui para cá dessa placa é 10. Só que se eu olhar aqui, ó, daqui para cá é 2, né? Então, se esse aqui é o meu zero, x igual a 0, aqui vai ser meu x igual a 2, certo? 2 daqui para cá, então x igual a 2 daqui. E daqui para cá, esse meu x aqui vai ser igual a 10. Certo? Outra coordenada que a gente tem, por exemplo, é essa daqui, ó. A gente sabe que esse tamanho daqui para cá, ele é o tamanho de 4, né? Daqui para cá, ele é 4. Aqui para cá e daí, ó, daqui para cá é 4 e daqui para cá vai ser o 10, né? Então, esse tamanho aqui todinho é 10, mas daqui para cá é 4 e daqui para 4 é 10. Então, pronto. Agora, eu tenho o tamanho dos meus elementos. Lembrando que eu separei ele nesses dois retângulos aqui, ó. Nesse retângulo 1, tá? Que ele vem dessa ponta a outra. E desse retângulo 2. Como eu comentei para vocês rapidamente, quando a minha figura ela é homogênea, eu tanto posso trabalhar ela como massa, como eu também posso trabalhar ela como área. Né? Nesse caso aqui, essa relação ela é proporcional, porque como ela é toda a mesma coisa, então ali ela vai ter o que vocês vão ver no futuro, o meu mesmo peso específico superficial, ou seja, eu tenho uma relação direta entre massa e área para o mesmo elemento, tá? Então, antes de fazer aqui aquela equação do centro de gravidade, eu vou fazer aquela tabelinha para a gente ficar bem mais fácil de se situar, tá? Eu recomendo fazer essa tabelinha, apesar de não ser obrigatória, porque a partir dela você consegue ver melhor o que é o que. Porque se você deixar para você fazer no olho, você pode se confundir, tá? Então aqui era massa, mas nesse caso ela vai ser área, ok? Aqui vai ser o x e o y de centro de gravidade de cada elemento. E aqui vai ser o meu retângulo 1. E esse outro vai ser o meu retângulo 2. Tá ok? Então, pronto. Eu não tenho a massa, mas eu vou fazer aqui, no caso, uma relação com a área. Qual é a área do meu retângulo 1, né? A área do retângulo, ele é base vezes altura, né? Então, vai ser 2 centímetros vezes 10 centímetros, né? Então, eu vou ter uma área aqui de 20 centímetros quadrados, ok? Que é a área desse retângulo. Essa aqui é a área do meu retângulo 1. A área do meu retângulo 2 vai ser a mesma coisa, ó. Base vezes altura. A base dele, ó, a base dele é de 8, tá? Porque ele é só daqui até aqui, tá? A base dele é de 8. A base é de 8 e a altura dele é de 4 centímetros, né? Fazendo assim, uma área de 32 centímetros quadrados, ok? Então, eu achei que a área do meu triângulo 1 e eu encontrei que a área do meu triângulo 2, certo? Agora, quem é o x do centro de gravidade desse meu retângulo 1? Ah, o x vai ser a metade dessa distância daqui para cá, ó, né? Ó, esse tamanho dele. Que para cá, ele vai ser um x igual a 1. Concorda comigo? Ó? Retângulo daqui para cá, então vai ser igual a 1. Então, o x é igual a 1. E o meu y, o tamanho dele daqui para cá, ele é 10. Tá? Então, se ele é 10, então o centro de gravidade vai estar aqui, ó, a uma altura da metade, né? De 5. Então, o y do centro de gravidade desse meu retângulo, ele é 5. Agora, desse segundo aqui, certo? Desse segundo, o x do centro de gravidade só desse retângulo, ó, ele tem uma base de 8, né? Então, se eu olhar
só para ele, eu sei que daqui para cá vai ser 4, né? Que a gente conversou que não é o meio dele. Pronto. Só que esse 4 ele é daqui para cá. Só que o centro de gravidade vai ser sempre relacionado às minhas coordenadas, né? Ó, então, daqui para cá vai ser 2 e daqui para cá vai ser 4, ok? O centro de gravidade desse retângulo, ele está a uma distância de 2 mais 4, ou seja, 6. Certo? Então, o x dele é 6 e o y dele, ele está aqui, ele tem um tamanho de 4, então o y vai estar aqui a uma distância de 2, né? De 2 para o 0, então o y vai ser igual a 2. Pronto. Então, o mais difícil aqui mesmo é só você procurar achar quem é o x e o y sem se confundir, tá? Mas o resto é simples, é só você aplicar diretamente na fórmula. O x do teu centro de gravidade vai ser A1 x1 mais A2 x2 dividido pela soma das áreas, A1 mais A2. Daí o teu x de centro de gravidade vai ser 20 A1 x1, 20 vezes 1, mais 32 vezes 6, dividido por a soma das áreas, 20 mais 32. Tendo, então, o teu valor de x igual a 4,08 centímetros. Tá? Então, se você olhasse aqui nessa nossa figura, ele não estaria a uma distância de 5, né? Que até não é para esperar, porque a gente tem mais massa para essa direção. Então, você estaria o teu x ali de centro de gravidade a uma distância aqui mais ou menos de 4, né? Um pouquinho aqui antes do meio. 4,08 ou 4,1 centímetros. E para o y do centro de gravidade, você faz ali a mesma lógica, né? A vezes y1 mais A2 vezes y2, dividido por A1 mais A2. Então, o y de centro de gravidade vai ficar A1, y1, 20 vezes 5, mais A2 vezes y2, 32 vezes 2, dividido por A1 mais A2. Então, o y de centro de gravidade, portanto, será 3,15 centímetros. Então, aqui seria o centro de gravidade e centro de massa da minha figura, aproximadamente. Então, gente, nessa daqui, a gente tem esses nossos 4 discos, certo? E ele pede para a gente encontrar o centro de gravidade desse conjunto, tá? Que a gente tem um disco 1, 2, 3 e 4. O detalhe é que cada um desses discos eles possuem a massa diferente, né? M1, 1, M2, 2, M3, 3, M4, 4 kg, tá? Cada um desses discos ele também diz que ele tem um raio, né? Lembrando que o raio é a medida aqui da metade do nosso círculo de 20 centímetros, né? Raio é a metade do diâmetro. Então, o que a gente vai fazer nesse exemplo aqui? A gente vai encontrar o centro de gravidade de cada um desses discos para depois, com a massa deles, a gente encontrar ali o nosso centro de gravidade, tá ok? Primeiro, o nosso disco 1, certo? Olhem aqui comigo para esse disco 1. O disco 1, ele é desse tamanho, certo? De 40 centímetros. Só que o centro de gravidade, como a gente viu, ele fica aqui no meio do disco, né? Se ele tem 40 centímetros, então o meio do disco é 20 centímetros. Então, a gente tem que o disco 1 está em um x de 20 centímetros, tá? Então, já vou colocar aqui, ó. E o y dele a gente também já encontrou, porque como o tamanho dele é de 40 a 80, então vai ser aqui na metade, né? Vai ser aqui a uma distância de 60 centímetros, tá? Esse aqui vai ser o y do meu M1. Então, ele tá bem aqui, ele tem 1 kg com um x de 20 e com um y de 60, tá? Isso centro de gravidade do disco 1. O disco 2, ele tem esse tamanho aqui de 40 a 80 centímetros e a gente sabe aqui que o centro de gravidade dele vai estar aqui no meio, né? Vai estar aqui a uma distância de 60 centímetros. Então, o centro de gravidade do meu disco 2 é 60 centímetros. Ele está bem aqui, ó. E ele está aqui na mesma distância em y do meu disco 1. Então, ele está aqui, ó, nesse ponto de
60, tá? 60 em X e 60 em Y. Aqui é o meu disco 2 de 2 kg. O meu disco 3, ele também está a uma distância aqui em X de 60 centímetros, tá? O centro de gravidade desse disco, que está aqui no meio dele. Então, ele está bem aqui também nessa linha. E em Y, ele tem 40 centímetros de diâmetro de uma ponta a outra. Então, o X dele vai ser aqui de 20, né? Ele vai estar aqui nesse posicionamento em relação ao meu eixo Y, tá? 20 em Y, 60 em X, massa de 3 kg. E por último, o meu disco 4, que é essa própria ligação aqui que eu fiz já mostra, ele está aqui nessa distância de 20 e 20, tá? Em X e em Y. Então, ele está 20, 20 aqui com 4 kg. Então, pronto. Foi o que eu fiz. Eu encontrei o centro de gravidade de cada um dos meus discos. E agora, eu fazendo aquela tabelinha só para eu enxergar de uma forma melhor, eu posso fazer aqui o meu cálculo sem nenhuma dificuldade, como se tratando desses meus círculos, figuras planas, como um sistema de partículas, né? Usando aqui só mesmo a nossa média ponderada. Então, daqui eu vou fazer a nossa tabelinha, né? Que eu falei para vocês, só para facilitar a visualização. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, para ser os nossos 4 discos, ok? Daqui a gente tem a massa, a distância em X em centímetros e a nossa distância, aqui o meu Y, em centímetros, tá? Então, daqui, gente, é só a gente ir preenchendo, ó. A massa de 1, ela está numa posição de X igual a 20 e Y igual a 60. Minha massa 2, a massa de 2 kg, está em posição de X igual a 60 e de Y igual a 60. Minha massa 3 está a uma posição de X igual a 60 e Y igual a 20. E a minha massa 4 está aqui com uma posição em X de 20 e em Y de 20 também. Então, pronto. Preenchida aqui essa minha tabelinha, é só aplicar diretamente na nossa fórmula. Ok? Antes de aplicar na fórmula diretamente, vamos aqui só pensar em onde é que a gente acha que vai ficar esse centro de gravidade, né? Vamos pensar aqui primeiro em termos de X, né? A gente vê aqui que essas duas discos estão aqui nesse mesmo centro de gravidade, enquanto esses aqui também estão aqui nesse mesmo em termos de X, né? Ambos são 60. E a gente tem que a massa desse mais esse é 5 kg, assim como a massa desse mais esse é 5 kg. Ou seja, a tendência é que esse aqui puxe para essa direção do mesmo tanto que esse puxe para a mesma direção, fazendo com que provavelmente o centro de gravidade aqui seja nesse 40, né? A gente está vendo que tanto ele está puxando para cá do mesmo jeito, quanto para cá do mesmo jeito, certo? E em Y, né? No Y a gente tem essas duas cargas, né, nessa mesma linha de 20 e essas duas nessa mesma linha de 60. Então, para esse aqui, a gente já tem uma tendência que esses dois, eles puxem mais a carga do que esses dois, né? Daqui a gente tem 7 kg puxando para o 20 e aqui a gente tem 3 kg puxando por 60. Então, aqui a gente tem uma tendência que seja aqui mais próximo do 20, esse centro de gravidade. Mas, de toda forma, isso é só um chute, tá? Que é só para a gente já ter uma ideia mais ou menos do que a gente acha que vai acontecer com a nossa carga. Então, agora, para achar o x do centro de gravidade, é só fazer x1m1, x2m2, x3m3, x4m4 dividido pela soma das massas, certo? Então, a gente faz dividido pela soma das massas. Daí, então, a gente vai ter um x do centro de gravidade 40 centímetros, que é justamente o que a gente tinha conversado ali sobre a posição do centro de gravidade que a gente estava imaginando, ok? E daí para o y no centro de gravidade, a mesma lógica, m1, y1 e sucessivamente. Então, a gente encontrou aqui o nosso y de 32 centímetros, né? Fazendo com que o nosso centro de gravidade esteja aproximadamente aqui.
y igual a 32 e nosso x de 40. Ok? Então, esse é o centro de gravidade da nossa figura, que teria, digamos, a massa equivalente de 10 kg. Agora, a gente tem esse trapézio com essa base inferior de 30 cm, a superior de 20 e essa altura de 12 cm. Ele pede, então, o centro de gravidade dessa figura, tá? Um detalhe que eu quero falar para vocês, que apesar da gente saber já aqui, por exemplo, que o centro de gravidade desse trapézio estaria por aqui pelo meio, só queria chamar a atenção para vocês da posição que a gente coloca no nosso eixo coordenado, né? Porque esse nosso trapézio ele vai mudar, o centro de gravidade dele vai mudar de acordo de onde a gente coloca nosso eixo coordenado. Por exemplo, se a gente colocasse o nosso eixo coordenado aqui, certo? Com o 0, 0 dele sendo aqui, então o nosso trapézio ia ter esse valor aqui. Okay? Ele ia ter um valor em x e um valor em y. Mas se a gente pegasse aqui esse mesmo trapézio e a gente colocasse, por exemplo, o eixo coordenado aqui no meio, então daí eu já teria um diferente centro de gravidade quando relacionado aos meus eixos coordenados, né? Por exemplo, se eu colocasse ele bem aqui, o x dele iria coincidir com o meu 0, 0. Então, o x seria igual a 0. O y ainda faria uma diferença, seria ali diferente, mas o x ele seria igual a 0. Da mesma forma que se eu pego esse meu trapézio e eu boto o meu eixo de coordenada bem aqui na ponta, ó, o y aqui, o x aqui, aqui o 0, 0, eu vou chegar até a ter um x negativo, né? Porque aqui no centro de gravidade ele está trabalhando com uma relação com a minha coordenada. Se minha coordenada aqui é 0, 0, ele está para cá, então o x aqui vai ser negativo, né? Já que só daqui para cá que é positivo. Então, gente, tem sempre essa relação de onde você está colocando ali o seu sistema de coordenada, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar o meu eixo de coordenada nessa ponta. Porque eu quero, mas poderia colocar em outro lugar e daria resultados diferentes, tá? Não dizendo que está errado, só dizendo que depende de onde você colocar. Então, eu tenho aqui o meu x e aqui o meu y, e eu sei que aqui é o meu 0, 0. Ok? Pronto. Então, esse trapézio, a gente não precisa ir na internet para encontrar o trapézio, porque a gente já sabe, por exemplo, qual é o centro de gravidade de um retângulo e um triângulo. E a gente pode pegar esse trapézio e transformar ele justamente em triângulos e retângulos, tá? Triângulos e retângulos. Ele diz, ó, que o tamanho daqui para cá é 30, ok? E que a largura dessa minha base maior, ela é 12. Ok, pessoal? Então, ó, eu posso fazer aqui esse triângulo, tá? Esse triângulo aqui, triângulo retângulo, que a gente já sabe qual é o centro de gravidade. Esse retângulo e esse outro triângulo retângulo, tá? Então, eu vou ter aqui a minha figura 1, minha figura 2 e a minha figura 3. Combinados? Então, pronto. A gente já sabe que isso aqui é 30. A gente sabe que esse tamanho daqui para cá, ele é 12. Né? Se ele é 12 e esse trapézio aqui é um trapézio que ele está todo simétrico, eu vou ter o mesmo distanciamento daqui para cá e daqui para cá, né? Perdão, gente, eu confundi. No caso, ele falou que aqui é 20 centímetros, tá? Confundi. A altura que é de 12. Aí são 20 centímetros. 30 menos 20 dá igual a 10. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, ele vai ter aqui 5 para esse lado e 5 para esse lado. Então, pronto, eu já sei que aqui é 20, eu já sei que aqui vai ser meus 12, né? Agora, vamos ver aqui em termos das coordenadas. Ó. Daqui para cá, a coordenada vai ser 5. Daqui para cá, essa coordenada aqui, ó, em termos de x, vai ser 25, né? 0, 5, 25, 30. Pronto, achei aqui as coordenadas do começo e do fim de cada um dos meus elementos. Então, pronto. A gente achou agora como situar o nosso trapézio em termos de coordenadas. O que nós precisamos fazer agora é achar o centro de gravidade de cada um desses 3 elementos. Concordam comigo? A gente viu que o triângulo, o centro de gravidade dele, ó, vai estar aqui, aqui é a sua altura, né? Vai estar aqui a 1/3 da sua altura, ou seja, sua altura sobre 3.
E sendo aqui a sua base, ele vai ser igual aqui, ó, sua base sobre 3, tá? Contando sempre a partir do ângulo de 90 graus, né? Então, pronto. Então, eu já sei ó, que aqui, eu sei que o meu comprimento daqui para cá, para o meu centro de gravidade desse meu triângulo, vai ser a minha base 5 dividido por 3, né? 5 dividido por 3, ela é igual a 1,67, certo? Não 1,67? Ok, só que eu quero meu centro de gravidade daqui para cá. Essa distância daqui para cá, gente, vai ser 5 menos 1,67. Vai ser igual a 3,33. Pronto. Já achei aqui ó, o x do centro de gravidade desse triângulo. E o y? Vamos ver aqui. Ó, o y a gente viu que vai ser aqui a altura sobre 3. Então, a altura é 12 dividido por 3 vai ser igual a 4. Então, eu achei aqui qual é o y do centro de gravidade desse meu triângulo. Concorda comigo? Aqui, ó, a gente fez base sobre 3, encontrou o tamanho daqui para cá, mas a gente quer daqui para cá. Então, fica 5 menos 1,67, igual a 3,33. A altura, aqui a gente fez 1/3 da altura, 1/3 de 12, que dá igual a 4. Achamos o centro de gravidade desse nosso triângulo, tá? No retângulo, já é um pouquinho mais fácil, né? Que a gente tem um tamanho de 20, então o centro de gravidade ele vai estar aqui a uma distância da metade desse 20, né? Vai estar aqui a 10 centímetros a partir daqui, né? Eu vou pegar essa figura e eu vou traduzir ela somente em pontos nesse outro, para a gente enxergar de mais fácil, tá? Esse aqui é o triângulo 1. A gente encontrou que ele está a uma distância de 3,33 em x e uma distância de 4 em y, tá? Esse nosso retângulo, a distância daqui para cá é 10, né? Ele é de 20, a distância daqui para cá é 10. Ok, só que a distância que eu quero é sempre em relação ao meu 0, tá? Então, fica 5 mais 10, 15. Então, eu encontrei aqui, ó, o x do meu retângulo, ele vai ser igual a 15, né? Que é a distância daqui até esse ponto, 15, do meu 0, 0. E o y? O meu retângulo, ele tem uma altura aqui de 12, né? A gente viu aqui que o retângulo vai ser a metade da altura. Metade de 12 igual a 6. Então, essa altura aqui em y, da minha figura 2, que é o meu retângulo, ele vai ter aqui uma altura de 6, tá? Eu estou fazendo semelhante ao que eu fiz na questão passada. Estou transformando essa minha figura plana em um sistema de partículas que fica até bem mais fácil da gente enxergar, né? Porque aqui é muito número, a gente pode acabar colocando o número errado numa coisa que a gente não quer. E agora, esse nosso aqui, ó, a gente sabe que a base vai estar aqui a 1/3 de 5, né? 5 dividido por 3. A gente já fez essa conta, viu que 5 dividido por 3, ele é 1,67, né? Só que ele vai ser ó, daqui até aqui. Então, tu tem 5, 25 mais 1,67. Ou seja, esse triângulo aqui, você vai ter o x dele de 26,67. Olha aqui a conta, pessoal, com calma. 5, tá? Que é essa distância daqui para cá, mais 20, né? Ou seja, só esse aqui, ó, já vi que ele tem um tamanho de 25, que é onde começa o meu triângulo. Daí, tu tem mais 1,67 referente ao centro de gravidade. Então, a conta total vai ser 26,67. E o y dele vai coincidir com o y desse aqui, né? Porque eles são triângulos com a mesma altura. Ele tem a altura de 12, tá? 12 dividido por 3 igual a 4. Então, vai ser aqui também esse meu triângulo 3, essa minha figura 3, com esse meu y de 4. Ok? Então, aqui, né, a gente já pode montar a nossa tabela. Tá faltando só o quê? Tá faltando só a área das nossas figuras, né? Essas são figuras planas homogêneas, então, ao invés de usar a massa, eu posso usar a área, porque são proporcionais, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho
a minha figura 1, 2 e 3. A área do meu triângulo retângulo, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, a área dele vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2, tá? Essa é a área do meu triângulo retângulo. E o do meu retângulo, que a gente já viu, a área do retângulo vai ser só igual a base vezes a altura. Certo, pessoal? O meu triângulo 1 ele é igual ao meu triângulo 3, né? Então, eu já posso dizer a área do meu triângulo 1, que é igual à área do meu triângulo 3, ele vai ser igual à base. Quem é que é a base? A base aqui, ó, vai ser 5 centímetros, né? Base vezes a altura que a gente viu aqui, ó, 12 centímetros, base vezes a altura dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui 12 dividido por 2, 6 vezes 5, 30 centímetros quadrados. Essa é a área dos meus triângulos. E daí para o meu retângulo, que é a minha área 2, eu vou ter aqui o valor, gente, de base vezes a altura, que vai ser o quê? Base 20 vezes a altura de 12, igual a 240 centímetros quadrados. Então, feito isso, a gente já pode pegar aqui as informações dos nossos centros de gravidade, das nossas áreas, montar aquela nossa tabelinha e tirar, portanto, nosso centro de gravidade, tá? Fazer aqui, ó, 1, 2, 3, representando as minhas 3 figuras. Então, eu tenho aqui a área, eu tenho o meu X e eu tenho o meu Y. Lembrando que essa tabelinha não é obrigada a fazer, mas facilita a sua vida, tá? Fazendo o olho, você geralmente traz alguns erros, que é comum por própria confusão, falta de atenção, tá? Então, vamos lá. A área do meu triângulo 1 é 30 centímetros quadrados. A área do meu triângulo 3 é 30 centímetros quadrados. A área do meu retângulo é 240 centímetros. O x do meu triângulo 1, ele é 3,33 centímetros. O x do meu triângulo 2, ele vai ser igual a 15 centímetros. E o x do meu triângulo 3 vai ser igual a 26,67. Em relação ao meu y, eu tenho que o meu y do triângulo 1 e 3 vai ser igual a 4. E o meu y do meu retângulo vai ser igual a 6. Perfeito. Agora é só fazer aqui minha conta, tá? O x do centro de gravidade vai ser igual a... Se vocês quiserem, vocês pausam o vídeo um segundinho, só para pensar o que é que vocês acham que esse resultado vai dar, né? Aquela questão que eu falei para vocês da ideia do centro de gravidade. Então, aconselho a pausar e já tentar imaginar mais ou menos o que é que vai dar. Então, continuando, fica x1, 3,33 vezes 30, mais x2, 15 vezes 240, mais x3, 26,67 vezes 30. Isso tudo dividido por 30 mais 240 mais 30. Então, meu x do centro de gravidade é igual a 15 centímetros. Tá? O que faz sentido, né, gente? Porque se a gente pensar a nossa figura aqui toda simétrica, não teria nada que puxasse mais para um lado do que para o outro. Então, tá coerente que esse x fique justamente aqui no nosso meio, né? Nosso y do centro de gravidade, a gente tem 5,6 centímetros, né? Ou seja, um pouquinho mais para cima aqui, mais próximo da minha figura 2, justamente porque ela tem mais área, né? Então, ela puxa mais para cima. Então, o centro de gravidade dele, gente, vai ficar aqui, ó, 5,6 centímetros em Y e 15 centímetros em X.